brigas aí na família Valadão. Para quem não sabe, a família Valadão é a família que é multibilionária, dona de uma igreja com mais de 700 unidades aí em 13 países, que é a Igreja da Lagoinha. Essa igreja é extremamente bolsonarista. Eles faziam campanha para o Bolsonaro dentro das igrejas, pressionavam as pessoas não só a fazer a votar no Bolsonaro, mas a fazer campanha para ele, porque não basta ser, tem que parecer bolsonarista e ser em todo momento. Esse pessoal aí, patriotas, defensores da família tradicional, chega na hora, família não é o forte deles não. Começou uma briga. A igreja tem aí como decano, né, um dos fundadores, o Márcio Valadão. Márcio Valadão é esse cara aqui que quando o Guilherme de Pádua, assassino lá da filha da Glória Pérez, morreu, ele anunciou assim a morte do, já era pastor da igreja dele. Ele tem indicado agora, caiu e morreu. Morreu agorinha. Chefe da Igreja da Lagoinha. Ele completou 75 anos essa semana. E aí o que acontece? Antes mesmo dele morrer, 75 anos, pode ser que ele viva mais 30, 40 até. O homem mais velho do mundo é um brasileiro com 116. Ainda mais se você pensar que vaso ruim não quebra, né? Aí o que acontece? O pastor aí, Márcio Valadão, tá vendo aí uma briga dos seus filhos pela herança dele aí, que ainda nem morreu. Por quê? Porque os filhos começaram a brigar pelo controle da igreja. Ele não está mais controlando a igreja e deixou para um dos filhos dele, que é o André Valadão. Lembre-se, são aí da igreja, são todos machistas, então ele deixou com o filho homem. Ele tem duas filhas mulheres, a Ana Paula Valadão e a Mariana Valadão. A Igreja da Lagoinha ficou muito famosa porque a filha dele, Ana Paula Valadão, ela criou uma banda gospel e ficou muito famosa a banda dela no meio evangélico nos anos 90. A igreja dele começou a crescer muito e abriu várias unidades. Então ele ficou realmente bilionário, o Márcio Valadão, por causa da filha, não é por causa do André Valadão, não. André Valadão é aquele bolsonarista muito amigo do Nicolas Ferreira. Tinha até boatos que nunca nenhum dos dois desmentiu, viu? Nenhum dos dois desmentiu. Boatos aí de que ele e o Nicolas, que ele pegava ali o pessoal da igreja, os meninos da igreja, tudo mais, de que o Nicolas ficava ali com ele e tal. Nunca desmentiram os boatos, mas tá, boatos. O André Valadão mora na Flórida e ele tem lá a Igreja da Lagoinha na Flórida e controla no Brasil. No Brasil, ele começou a expulsar as duas irmãs da igreja. E as duas irmãs não gostaram nada disso. Chegou ao ponto de que ele entrou na justiça para obrigar um dos cunhados dele, que se chama Felipe Valadão, marido da Mariana Valadão, a trocar o nome da igreja dele em Niterói de Igreja da Lagoinha para qualquer outro nome. E ainda pagar milhões em indenização, dizendo que ele estava usando o nome Igreja da Lagoinha sem a permissão do dono, que é o André Valadão. Então o cara processando o marido da irmã, tá? E pedindo milhões aí, falando, tira o nome da minha igreja da sua. Sua igreja não tem nada a ver com a minha. Começou uma briga, mas uma briga daquelas. Por quê? Porque esses pastores evangélicos, na frente de todo mundo, eles têm que ser os santos. Nossa, eles são ali, nossa, santos não, que evangélico não acredita em santo, né? Lembre-se, mas eles têm que ser ali, olha, nós somos aqui os senhores da moralidade, a nossa família é muito unida, a nossa família é muito harmoniosa, que como nós nos amamos. Só que começaram a cair as máscaras. E aí o que acontece? Vazou um áudio dessa semana do Felipe Valadão em que ele detona todo mundo. Para piorar, a outra irmã do André Valadão, a Ana Paula, que é ela que fez a igreja ficar famosa, ela estava fazendo um desabafo na igreja, na sede, na matriz, que é em Belo Horizonte, que é aquela que o Nicolas frequenta e que o Bolsonaro e a Michelle já foram várias vezes a cultos lá para fazer campanha, principalmente em época de campanha, o Bolsonaro ia lá. Pois bem, e ela começou a desabafar sobre a situação. Sabe o que o André Valadão fez? Ele mandou cortarem a transmissão no YouTube e nas outras redes sociais da própria irmã falando. Só que vazou o vídeo e eu vou te mostrar, mas olha, pensa num dramalhão a fala dela. Primeiro eu vou mostrar a fala dela, depois vou mostrar aí o cunhado do André Valadão no áudio que vazou, que deu uma confusão na família. Estão aí se matando uns aos outros aí, não literalmente, ainda pelo menos, mas estão aí se matando por dinheiro, estão brigando aí por muitos milhões de reais. Primeiro, olha que as analogias que eles usam sempre tem a ver com Bíblia, tá? Já eu vou falar aí do caso do pastor que foi preso, viu? Mas primeiro aqui, o dramalhão, vamos lá. Josué fez aliança de poupar os gibeonitas.
E eles começaram a ser, então, aquela mistura de gente que a Bíblia fala que andava, peregrinava e entrou na terra com Israel. E aí Saul, depois de tanto tempo, matou os gibeonitas. E sabe o que Deus fez? Mandou uma praga. E Davi perguntou o que poderia aplacar aquilo, que foi aquela quebra de aliança. E ele teve que matar os filhos de Rispa. Tem muita mãe chorando. Tem muita mãe chorando hoje. Mas sabe, vocês estão herdando alianças erradas que a minha geração está fazendo. Alianças erradas que o meu pai fez. Alianças erradas que o seu pai fez. A gente no Brasil viu uma revolução política e de repente a gente fala, como assim? A gente virou testemunho entre as nações da terra contra a corrupção e de repente tinha um cara que estava preso na cadeia para voltar pro trono, gente. Como assim? Então ela fez analogia aí com um trecho da Bíblia e falou que vão mandar uma praga e que tem que matar aí os filhos. O Davi tem que matar os filhos ali de quem traiu. Ou seja, se não é analogia aí com outras coisas que eu falei, estão se matando aí por enquanto, não é literalmente, por enquanto. Ela estava chorando e é naquele momento em que ela estava falando aí de alianças políticas da família dela, cortar a transmissão do YouTube. Foi isso aí que aconteceu, e aí pegou mal, depois ela foi ao Instagram reclamar, não diretamente, mas começou aí a mandar indiretas, e aí, enquanto isso, o cunhado dela e do André Valadão estava lançando, tá ainda lançando a nova igreja dele, que chama Igreja Novos Caminhos, que ele pega o logo da Igreja da Lagoinha e lança uma nova igreja. E essa nova igreja ia ter o apoio do Márcio Valadão, que eu acabei de mostrar aqui, mostrei no comecinho do vídeo, aquele que falou, morreu agorinha, falando de um amigo dele, super feliz que morreu. Pois bem, era importante esse apoio, porque ele é o criador aí da Igreja da Lagoinha, ele ia apoiar aí a igreja do marido da filha dele. Porém, vazou um áudio. E o áudio que vazou pegou mal. Aí você vê como é que é esse pessoal nos bastidores. Eu vou no conselho do pastor dizendo comigo, mano, até o velho ficar vivo, evita guerra, embate. Depois é outra história. Até o velho ficar vivo, evita guerra, embate. Depois é outra história. Pois bem, aqui um trecho, aqui outro. Exato, dá pra sair uma coisa melhor. Mas nunca demos taxa pra nada, mas nunca submetemos nada, nossa luta é diferente, nossa plataforma de liderança é diferente. Você quer ver uma coisa? Olha, eu não sou funcionário de André, eu não sou funcionário nem do pai dele. Então, assim, mandar alguém me ligar já. Pois bem, ele tava chamando aí o sogro dele, até o velho ficar vivo, ou seja, enquanto ele estiver vivo e não morrer, a gente não briga não, evita a guerra. Mas depois vai ter uma guerra na família Valadão. Então estão só esperando aí morrer o Márcio Valadão. Ele provou aí com esses áudios, eu vi aí no meio evangélico, tá bombando. Pensa numa fofocaiada que é sobre isso aí. Tem gente inventando história e tudo mais. Eu tive que filtrar metade do que eu li pra fazer esse vídeo, porque metade era mentira e história inventada. Mas tá. A única coisa que eu vi aí, estavam falando, esse cara não respeita o Márcio Valadão, ele não respeita a igreja, ele até usa o sobrenome Valadão, sendo que ele nem é da família, ele é só marido da Mariana Valadão. Ele pelo menos tá respeitando aí o sogro, mais do que o André Valadão tá respeitando o próprio pai, porque ele tá esperando, ele fala, vamos esperar o cara morrer pra fazer guerra. O André Valadão não tá esperando o pai morrer pra passar rasteira nas irmãs, não tá nem um pouco. Então, tá aí, ó, família de evangélicos. Enquanto isso, temos pastores aí sendo presos. A coisa tá ruim aí para muitos pastores. Essa semana foi preso aí um pastor da Assembleia de Deus. Essa igreja não é a do Valadão, é outra igreja bem famosa que tem aí. E esse pastor foi preso, sabe por quê? Esqueminha que eu vou falar. Quando a Polícia Federal começar a pegar e investigar os esquemas da Michelle Bolsonaro e da Damares com igrejas, a coisa vai ficar feia. Qual o esqueminha? A Prefeitura de Florianópolis, prefeito Bolsominion, fez o seguinte, ele fez um programa chamado Passarela da Cidadania. Você pode pensar, o que é isso? Fizeram uma passarela numa rua? Não. Passarela da Cidadania é um programa que seria para ajudar moradores de rua ou moradores aí, ou pessoas em situação de extrema pobreza a conseguirem aí uma formação, conseguirem ser aceitos aí pela sociedade a ponto de conseguirem empregos, tudo mais, ou seja, a se reestabilizarem na vida. E aí, a Prefeitura de Florianópolis poderia simplesmente ali fazer uma licitação e aí fazer ali o serviço com essas pessoas. Ou podia criar ali um centro, criar ali um lugar e ali ter funcionários da Prefeitura acolhendo as pessoas. Mas, pô, aí não dá para roubar dinheiro público tão fácil, né?
Vamos fazer outra coisa. E se a gente, em vez de ajudar as pessoas com funcionários da prefeitura, treinados, tudo mais, assistentes sociais, e se a gente pagar milhões de reais para uma igreja evangélica fazer isso aí pra gente? É o que a Michelle e a Damares faziam. A Damares faz até agora. Até hoje a Damares, boa parte das verbas aí dela, mais da metade das verbas dela vão para igrejas, tá? Vão para ONGs ligadas à igreja. Então tem a igreja tal, e aí a igreja tem várias ONGs. E aí essas ONGs aí ganham milhões e milhões de reais, não gastam nada, porque é tudo trabalho voluntário dos crentes e das crentes, principalmente das crentes mulheres. É trabalho voluntário, essas pessoas são pobres e mesmo assim trabalham horas e horas e horas, trabalham lá, às vezes todos os dias da semana, sem folgas, gratuitamente para a igreja, e a igreja vai recebendo milhões de dinheiro público para fazer esse trabalho e não repassa para essas pessoas. Ou seja, embolsa tudo o pastor. Só que nesse caso, o pastor aí da Assembleia de Deus, ele nem sequer fez o trabalho. Fez um pouquinho assim do trabalho, fez muita mídia em redes sociais e roubou todo o dinheiro. Dinheiro que era para ajudar pessoas em situação de rua foi utilizado, e aí não sou eu que está dizendo não. Quem está dizendo é a polícia e o Ministério Público. Foi utilizado para fazer terraplanagem em uma mansão que ele comprou na cidade de Birigui. Aí você fala, que coisa, o cara comprou uma mega mansão. O pastor também comprou BMW, comprou Toyota, comprou carro blindado, comprou um monte, começou a ter coleção de carros de luxo e comprou uma cobertura de 2 andares, comprou um duplex cobertura com piscina, com tudo. Aí você fala, nossa senhora, de onde veio essa grana? Eu peço a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta, falou!